tudo certo por aí? Começou agora mais um Chegou o assunto! Isso aí, esse aqui é um podcast que está dando voz ao pessoal aqui de Venâncio. Com muitos bate-papos construtivos e disruptivos. Serão episódios semanais, conteúdos semanais e, é claro, convidados semanais. Eu sou a Gil. Eu sou o Cris. E, Gil, hoje a gente está acompanhado aqui das nossas xícaras personalizadas. O que tu achou? Estamos com muito cara de podcast agora, né? A gente tá, nível nacional já. Ah, eu achei Só o máximo. por causa da xícara. Eu achei o máximo. Quem nos patrocinou com esse presente foi a pessoal da Mommy Art, certo? Então, a marca delas vai ficar conosco aqui durante o episódio. Então, obrigado. As meninas lá têm uma linha de produtos lá que a gente convida todo mundo a seguir. É Mommy Art _ personalizados. Lá você encontra, além dessas canecas, uma série de outros produtos. Né, Gente, Gil? o nosso garoto propaganda tá cada vez melhor, né? Eu tô virado no Botini, aquele cara da Shoptime. Lembro que é das antigas, vai entender. Eu não sei. Não é da minha tempo. Mas Gil, tudo certo. Eu lembro só dos Casas Bahia. Isso. E, Gil, também a gente quer convidar o pessoal que tá em casa nos assistindo a nos acompanhar no Instagram. É o @chegouassunto. Lá a gente posta alguns spoilers sobre os próximos episódios, bastidores da nossa produção aqui e interage um pouquinho com quem tá em casa, né? Isso aí. Isso. E também no YouTube, quem tá assistindo a gente, se ainda não se inscreveu e ativou o sininho, faça isso, não demora muito e é bem importante pra gente, tá? Pra gente poder dar sequência a esse projeto, né, Gil? Hoje é o último episódio com convidado do ano, né? O próximo episódio vai ser só nós dois. Isso. Em Maldivas. Será? Dia, né? Pode ser. Então hoje é o nosso último convidado aqui do podcast. E a gente quer durante 2023 trazer muita coisa nova aqui pra dentro, né, Gil? Muitos assuntos. Isso. Então a gente conta com isso e também com as marcas que quiserem nos apoiar aqui. Pode chamar aqui no QR Code. Acertou, hein? Eu já tô íntimo dele. Tá. E então a gente tá também aberto a essas parcerias aí. Né, Gil? Então, Cris, como as pessoas já nos acompanharam ao longo deste mês, nós estamos com o nosso cenário maravilhoso e há 5 dias para o Natal. E pensando sobre essa reta final do ano, a gente trouxe um assunto, né? Nós trouxemos um assunto muito especial, que vai falar sobre mentalidade, saúde mental, sobre viradas de chaves. Até porque chega essa época no final do ano, né, Gil? A gente começa a fazer esses questionamentos internos, então a gente achou muito pertinente chamar o nosso assunto, que eu não sei se vai ser um episódio ou uma consulta. Vamos ver como a coisa vai caminhar. Se der tempo, eu até vou pedir uns conselhos depois. Eu acho justo, eu também. Então tá. Mas, Cris, o nosso assunto já chegou, né? Já chegou e ele é Adriana Oswald. Seja muito bem-vinda! Obrigado por ter aceitado o nosso convite de sentar aqui e conversar um pouquinho com a gente. Será a nossa última entrevistada do ano. Olha só, que honra! Eu que fico muito agradecida pelo convite, fiquei muito feliz. Nós que ficamos, mas agora, né, já de largada, nos conta um pouquinho mais sobre quem é a Adriana Oswald, né? A gente sabe que é psicóloga, quem acompanha sabe que é mãe também. Conta pra nós um pouquinho mais. Então, eu sou psicóloga de formação, né? Me formei em 2008 na Unisc. Tenho uma trajetória onde eu fui buscar, né, outras formações, entre elas sou coach pessoal e profissional. Sou formada também, né, especialista em TCC, que é teorias, né, técnicas cognitivo-comportamentais. Então, além de profissional, eu sou mãe, né, como a Gil falou, de uma dupla, né, de 9 anos e 5 anos, a Melissa e o Matheus. Sou casada com o Regis, né, e me sinto muito grata por estar aqui com vocês hoje, podendo conversar um pouco, né, sobre questões tão importantes para a vida da gente, que é a nossa saúde mental. Isso aí, mas a gente quer também, antes de entrar nesse assunto, saber um pouquinho mais do teu trabalho que tu desenvolve. A gente sabe que tu tem alguns projetos dentro de empresas, né? Consegue contar um pouquinho pra gente como é? Sim, desde que eu me formei, eu acabei
começando projetos, né, voltados para desenvolvimento de pessoas dentro das organizações. Então, hoje eu presto serviços voltados para o desenvolvimento de pessoas, né? Tem um projeto também de orientação profissional que é voltado para jovens que ingressam no mercado de trabalho, que esse ano, então, foi feita uma parceria junto com o Sicredi, com a Cassiva, onde foi oferecido esse curso de forma gratuita, né, para jovens que tivessem interesse em pensar um pouco mais sobre os comportamentos que são pertinentes, habilidades que são importantes que a gente desenvolva para a gente construir uma carreira de sucesso. Então, hoje o meu trabalho ele é tanto na clínica quanto voltado para essas questões de desenvolvimento de pessoas, né, de mudança de mentalidade, de estratégias mentais, onde a gente pode olhar para a vida de uma forma diferente, mais produtiva, mais leve. Então, hoje o meu trabalho, eu circulo dentro dessas duas áreas, né? Desenvolvimento de pessoas, orientação profissional e também clínico. Muito bem. E aproveitando essa parte do desenvolvimento, né, Cris? Que é algo que eu percebo que nessa época de fim de ano, as pessoas se sentem mais sobrecarregadas, né? Isso é comum. Porém, eu até vou pegar a minha colinha aqui para não falar errado, tá? Recentemente foi divulgada uma pesquisa que dizia o seguinte: pandemia de Covid-19 desencadeia aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. E a gente sabe que esse fato é uma realidade, né? É uma realidade, não digo que pessoal, porque, né, eu sou totalmente paz e amor, assim... Né, Cris? Acho que todos sentimos de alguma forma, né, uma ansiedade diferente. Eu falo por mim, na minha atividade profissional foi muito afetado, então aquilo me afetou demais. A minha ansiedade dentro de casa, a insegurança, né, Gil? E hoje, eu não sei, hoje nós estamos gravando isso dia 1º de dezembro, tá? Só para contextualizar. A gente tem esse risco iminente dessa volta ou não do Covid, das restrições, e isso, meu Deus, a gente começa a pensar, cara, quando isso vai acabar, quando essa ansiedade acaba, Os gatilhos, né, são muito fortes, e isso tudo desencadeia uma série de outros fatores. Porém, a gente sabe que isso já é tradicional, né? Tipo, todo começo de dezembro, fim de novembro, enfim, por ele já começa a vir uma certa ansiedade, a gente se sente mais esgotados. E como que tu percebe esse cenário? Isso é verdade ou é uma ilusão nossa? Estamos viajando aqui. Então, eu quero trazer algumas perspectivas, assim, a partir de algumas coisas que eu refleti e também de algumas coisas que eu escutei, né, escuto, né, no meu consultório, né, de algumas questões relacionadas a esse processo, né, durante pandemia, pós-pandemia, enfim, com toda essa questão de que nós não sabemos o que vai vir, né, eu acho que traz um ponto que é importante a gente pensar o quanto nós não temos controle das coisas. A pandemia, acho que de uma certa forma, ela nos deixou muito claro isso, né? Que por mais que a gente faça planos, que a gente organize as coisas, nem sempre as coisas vão sair, né? Ou podem sair como a gente organizou. Então, acho que esse é um ponto, né? Que gerou muita ansiedade, porque de uma certa forma deixou muito claro que nós temos pouco ou quase nenhum controle sobre alguns grandes eventos que podem nos acontecer, né? E eu acho que a humanidade, de uma forma geral, ela vinha num processo, assim, de que muito no sentido, assim, de se colocar num lugar muito grandioso, tudo eu posso, tudo eu consigo, tudo eu quero, né? E eu acho que a pandemia, de uma certa forma, ela nos colocou num lugar muito pequeno de novo. O que pra gente, enquanto psiquismo, é importante, né, a gente também entender esse lugar, assim. E a pandemia, ela trouxe uma questão que ainda fortaleceu mais, né, o uso das redes sociais. Assim, as pessoas começaram a compartilhar, né, ainda mais as suas rotinas, o que elas estavam fazendo com esse tempo em casa, como elas estavam conduzindo isso. E ao mesmo tempo que isso foi positivo em algumas situações, isso também gerou um sentimento de desvalor ou de improdutividade ou de culpa, né? Porque muitas vezes a gente olhava para aquelas pessoas e a gente via as pessoas fazendo muitas coisas, né? As pessoas
Tinham pessoas que estavam trabalhando, criando grandes projetos, né? Conseguiram organizar alguns meios de rentabilizar coisas que talvez antes não pensariam. As pessoas produzindo grandes coisas em casa e cuidando dos filhos e dando conta das tarefas. Isso era o que a gente via nas redes sociais, né? Poucas eram as pessoas que compartilhavam o que realmente elas estavam sentindo. Mas o que a gente via eram fragmentos muito pequenos de 24 horas. Né? Mas a gente olhava aqueles 15 segundos e pensava, nossa, né? As pessoas estão fazendo tantas coisas e eu não estou conseguindo fazer nada. As pessoas estão ajudando seus filhos com as tarefas em casa, as pessoas estão organizando a casa, estão criando projetos, inventando 1000 coisas, enquanto eu mal consigo, né? Levantar bem muitas vezes, né? Diante desse cenário todo que estava acontecendo. Então, acho que esse é um ponto, assim, que a gente precisa parar para refletir. O impacto que a rede social, ela tem na nossa saúde mental. Como eu olho para aquilo que eu vejo, né? Se eu consigo dimensionar que aquilo que o outro traz não é a vida dele, mas sim um pequeno fragmento daquilo que ele está disposto a mostrar naquele momento. E esses fragmentos a gente continua acompanhando, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas se sentiram talvez improdutivas nesse período, que tu estava com tempo para ser produtiva, agora que a rotina voltou ao normal, tu tem que produzir, as pessoas continuam mostrando fragmentos positivos, e daí tu fica, meu Deus do céu, como a pessoa dá conta de tudo? Exato. Né? Tipo, tem esse paralelo bem presente, né? Que é um causador de ansiedade muito grande, né? Porque pode nos colocar num lugar de desvalor, né? Ou então, assim, só eu que não consigo, né? As pessoas todas, elas dão conta e eu não, e por que isso? Então, a forma como a gente vai lidar com as coisas é o que realmente vai trazer ou não alguma consequência psicológica para a vida da gente. Eu acho que esse é um ponto importante. E tem uma questão também que a gente ouvia muito na pandemia, não sei se vocês chegaram a pensar sobre isso, de que as pessoas tinham um discurso assim, estamos todos no mesmo barco, né? Na verdade, estávamos todos passando pela mesma tempestade, mas em barcos diferentes, né? Cada um com os seus recursos, com aquilo que tinha construído até ali, né, para poder sobreviver ou encarar aquilo tudo que estava acontecendo de determinada forma. Então, cada um de nós viveu de uma forma diferente todo esse processo. E o sentido que a gente deu ou dá para o sofrimento que a gente passa é o que realmente faz a diferença. Quando a gente consegue dar um sentido para aquele sofrimento, para aquele momento, entender o que ele me traz, o que ele me mostra, né? O que eu estou vendo agora que eu estou aqui em casa com a minha família, né? Sem a minha rotina, o que eu enxergo? Eu acho que é isso que a gente tem que parar para pensar. E eu acho que as pessoas têm dificuldade de analisar esse cenário de fora, né? Tipo, meu Deus, tá, eu estou inserido nessa realidade agora, mas como que eu vou pensar, vou dar um sentido diferente para aquele sentimento do desconhecido? É que eu vejo como ali na pandemia, no auge dela, a gente foi privado de coisas, né? De poder fazer ações, de enfim, poder trabalhar, ir para a escola, estudar, enfim. E eu acho que esse é o grande problema, é tu ser privado. Tanto que quando começou a voltar, eu falei, cara, tipo, eu trabalho sempre aos sábados, né? E eu tinha os sábados de folga. Quando voltou os sábados que podia sair, eu me mantive em casa, porque eu não sabia mais o que fazer com aquilo, entendeu? Então, na verdade, não sei, isso vai mexendo com a gente. E como tu falou, cada um sente e reage de um jeito, é isso, né? Querendo ou não, todos nós vamos organizando a nossa vida. A gente vai fazendo algumas escolhas, né? E essas escolhas, elas vão se tornando a nossa rotina. E muitas dessas escolhas, elas vão ficando automatizadas dentro da gente. Eu acho que a pandemia, ela trouxe uma possibilidade de ruptura pra gente parar e olhar e pensar. O que dessas escolhas que eu fiz até aqui, eu realmente quero manter? Né? Porque é natural que a gente entre nesse automático. Porque tem uma questão neurológica que explica isso, né? Do porquê que as coisas a gente vai repetindo elas até que elas se tornam um hábito, né? E
é um hábito, às vezes eu nem me dou conta de que eu faço aquilo e eu continuo fazendo, eu sigo fazendo, mas muitas dessas coisas que eu faço, elas nem são boas pra mim, ou às vezes elas nem precisam mais estar ali, ou elas não me servem mais. Então a pandemia, ela mexeu com toda essa nossa organização, né? A gente teve que mudar a nossa rotina de trabalho, alguns passaram a não trabalhar mais, a gente mudou a rotina com as crianças, a vida toda ficou de perna pro ar. E tu teve que criar um novo hábito. E a gente teve que criar uma nova rotina, uma nova forma de se organizar. Mas nessa nova forma de organizar, a gente também encontrou muitas coisas boas. Sim, claro. E tu A gente acha? pôde olhar pra dentro, seja do negócio, seja da vida de dentro pra fora, né? Tipo, eu falo por mim, mais uma vez, acho que isso aqui vai virar uma consulta, certo? Vai. Que eu comecei a enxergar o meu negócio lá de dentro, a minha família lá de dentro, meus filhos lá de dentro, porque tu tá na rotina louca, que tu falou que o mundo sempre teve, né? De ter que fazer tudo muito rápido e pra ontem, e a gente só querendo coisas mega, tipo, bom não serve. Tem que ser muito bom ou excelente. E, ô Cris, só pra te dar um contra isso, né? Tipo, eu e o Cris somos 8,80. O Cris trabalha com eventos, então ele sentiu isso. Eu trabalho com marketing. Ou seja, pra mim foi o boom, né? A minha profissão, a minha área, ela cresceu que nem Juscelino Kubitschek, né? Tipo assim, ó, ela evoluiu tudo que estava projetado pra 10 anos, aconteceram em meses. Então, ou seja, eu virei noite trabalhando. Foi o momento que eu mais eu me senti exausta, né? Porque além de ter criança em casa, marido em casa, né? A rotina escolar em casa, eu tava trabalhando que nem uma condenada. E daí eu vi os outros falando, momento de ler. Eu ficava pensando, filha da mãe, né? Eu não consigo nem ler. Porque eu tive que mudar o posicionamento de todos os meus clientes da noite pro dia. Tipo, eu lembro direitinho que eu fiz uma foto com o meu computador e escrito na minha agenda, a pauta caiu. Porque é jornalista, né? A pauta caiu justamente por isso. Porque mudou tudo, né? E eu me adaptei a isso, mas só pra dar esse feedback, porque assim como tiveram pessoas que tiveram que se readaptar a valorizar alguns momentos da vida, as outras pessoas também tiveram que se desdobrar pra conseguir dar conta também, né? Que as áreas da tecnologia aconteceu isso. Então, tipo, com tanta coisa acontecendo com as pessoas, tu sentiu também que a procura por profissionais, psicólogos, aumentou, diminuiu, se manteve estável? Muito. Aumentou, eu acredito. A psicologia, ela já vinha ganhando um espaço, assim, né, considerável, onde a busca, né, por atendimento psicológico, assim, isso mencionando todos os meus colegas, assim, né, a questão de que a gente ouve, né, que a demanda do consultório aumentou, né, e penso que sim, hoje essa demanda, ela triplicou, ela é ainda maior, né, hoje eu acredito que talvez alguns profissionais nem vençam atender toda a demanda que teriam, né? Por isso, inclusive, né, que algumas outras modalidades, né, também surgem como forma de acompanhamento terapêutico, outras possibilidades, né? Às vezes, grupos de estudo, né, voltado para algumas questões também. Surgem outras possibilidades para a gente trabalhar algumas questões que são, né, íntimas ou coisas que a gente precisa rever, ressignificar, que também são possibilidades, né, da gente encontrar alguma coisa ali. E tem uma questão bem importante, assim, antes, né, da pandemia, que eu ouvia muito, assim, eu não vejo a hora dessa correria acabar. Era um discurso, assim, bem comum entre as pessoas, inclusive meu, assim, gente, eu não aguento mais isso, né, um evento aqui, outro evento lá, e daí um monte de coisas para dar conta. Eu acho que isso também trouxe essa possibilidade de a gente olhar para isso e entender o que é esse tudo, né? Por que essa correria toda, né? Por que eu tenho que dar conta de tanto? E tu acha que as pessoas ressignificaram após a pandemia ou gerou mais confusão? Eu acho que não tem como a gente ter uma resposta assim que sirva para todo mundo. Eu acho que a pandemia ela foi um processo muito individual, apesar de ser coletivo, cada um de nós fez alguma coisa com isso, e isso é muito subjetivo e particular, né? E eu acho que é bem interessante a gente pensar sobre isso, inclusive nesse pós, assim. Que tem uma outra questão que eu queria trazer que vem de encontro a isso, é o quanto a gente
pega pra gente discursos que não são nossos, vontades que não são nossas, né? E como a gente relaciona isso com esse tudo que a gente tem que dar conta, né? Porque hoje a gente vê na rede social, e daí eu trago de novo a rede social, né? A gente vê tudo acontecendo ali. A gente vê as pessoas concretizando muitas coisas, realizando muitas coisas, fazendo muitas coisas, né? E o que tudo disso que a gente vê, a gente pega pra gente, mas muitas vezes nem são coisas que eu realmente quero. A gente... que engraçado, né? Que engraçado. Não, que é muito maluco. Semanas atrás, eu fui apresentado a uma nova rede social, Be Real, que eu influenciei a Gil a fazer também. Me sigam. E eu e a Gil falando, né? Tipo, o ato hoje em dia, olha que coisa louca. De tu aceitar entrar numa rede é uma responsabilidade a mais. Que tu tem que falar, caramba, Mais cara, tempo. tipo, é mais um lugar que eu quero ou não me expor, que eu tenho ou não que tomar cuidado de né, analisar, de seguir, de acompanhar. Meu Deus, tá tudo linkado a isso, né? A gente ficar consumindo esse conteúdo, expondo o que a gente quer ou não, E a né? gente criou esse hábito na pandemia, né? O que a gente ia fazer muitas vezes? Rolar o feed do Instagram. Rolar o feed do TikTok. O TikTok cresceu, né, na pandemia. Mas... E né, a gente manteve esse hábito. Vai dizer, durante o trabalho, que tu tá lá fotografando, deu uma pausa, o que tu vai fazer? Óbvio. Olha as redes sociais. Mas e o que esse hábito ele traz pra vida da gente? Vamos excluir tudo. Não, influência ruim. Má influencer. Mas então, o Be Real, e daí eu vou citar ele, porque eu acho que ele, sei lá, ele Mestificou. Isso, Ixi, um pouquinho isso, falei porque rápido. a ideia do Be Real é o quê? Ele vai nos chamar e falar, ó, agora você tem que postar uma foto. Ele eu já posto tem uma hora foto pra postar. da câmera da Ele frente e da organiza o câmera teu de dia. trás. Aham. Entendeu? Da câmera O da cara frente que e da não câmera gosta de trás. de cumprir, tipo, uma rotina certinha. Assim, Entendeu? aí. Tipo, ele te fala pra postar aquilo, tu tem que postar em tempo real o que tu tá fazendo. Ele te controla. Viu a psicóloga? Que loucura. Não fala assim. Não, ele Eu falou tava pra mim, gostando Gil, tanto. ele falou pra mim, Gil, tu tem, né, tipo, tudo cronometrado, não sei o quê, às vezes tu tem que simplesmente viver, ó, viu? Tá ali, ó, sendo controlado. Eles nos controlam sem a gente perceber, né? Sabe que a Melissa, ela faz patinação e ela agora tem sempre fim de ano apresentações, assim. E na apresentação que a gente esteve esses dias em Candelária dela, eu me peguei pensando nisso, porque enquanto ela estava se apresentando, o que eu estava fazendo? Filmando ela se Tu apresentar. não olhou ela. Aí, em vez de olhar ela, eu estava olhando ela pelo celular e eu fiquei pensando sobre isso, que isso não faz sentido. Aham. Por que a gente tem que registrar tudo tanto no celular? Né? Quando, na verdade, talvez a gente esteja precisando registrar No coração. na nossa vivência, Exato. no nosso coração. Exato. Ai, Jesus amado. Exato. Não, isso aí eu vejo muito. Fotografo casamentos, cara. Tipo, a entrada da noiva virou uma coisa que as pessoas não enxergam mais, elas querem filmar. Exato. Mas, poxa, é um dos momentos mais bonitos que tem, e daí, né, existe um profissional lá pra fazer isso, mas não, o que importa é tá no teu celular. Pô, olha aquilo, É que as né? pessoas Vive querem postar aquilo, antes aproveita aquilo. De todo mundo, né? Mas veja bem, tipo, Eu eu... preciso postar. Mas eu não sou assim, talvez tão incisivo quanto a isso, assim, de achar ruim. Eu não acho ruim, eu acho legal, eu acho importante. Eu faço bastante, às vezes mais do que eu queria, porque às vezes acaba sendo uma necessidade de exposição, né? Porque a gente, como pessoa pública, às vezes tu precisa, né, te Pessoa expor um pública, que pouquinho chique mais. É uma ferramenta de trabalho. Exato, entendeu? As pessoas por muito querem consumir, tipo, vão atrás do teu trabalho, do meu, da Gil. Sim. Ela não quer só saber o quão boa psicóloga tu é. Ela Quer quer saber saber da vida. isso, entendeu? Se tu tem família, se tu tem filho, como tu te preocupa, o que tu gosta de comer, o que tu gosta de viajar. Falando em comer, Cris. Que gatilho meu Deus maravilhoso, do céu, Juliane. falando. Sabe que hoje, depois a gente volta, né, com esse assunto e muito mais. Perto do meio-dia eles vão falar de comida. Olha só que maldade. E vai estrear de noite, mas a gente tá gravando antes do meio-dia. Exato. E eu vou trazer esse nosso próximo Assunto. Chega um assunto diferente. Isso, eu vou pegar ali, eu já volto. Vai. Gente, então recebemos um presente delicioso da padaria
Bom Gosto, certo? Que nos presenteou com uma caixinha linda, cheia de salgados, que são os melhores salgados da cidade. Isso não sou eu que falo, é o povo quem diz. Eu achei de bom gosto esse recebido de hoje. Gostei. Tem uma rapadurazinha também. Mas que a rapadura vamos deixar pro fim, né? Senão vai grudar nos deixar. dentes, mas Não aqui vai fica rolar. bom. Isso. Tá bom, muito obrigada. Mas a Bom Gosto vai ficar aqui com a gente na nossa mesa no restante desse episódio. E obrigado pelo presente. Sejam sempre bem-vindos no nosso humilde podcast, né? Giuliane Giovanas. Exatamente, eu fiquei tão emocionada que Gostou, eu até né? me perdi aqui no script. Vai lá, volta. Mas enquanto, né, o nosso nível de dopamina, porque eu aprendi o que é a recompensa, né? E isso aqui é uma grande recompensa. Óbvio. Que é o nível que a gente... Os hormônios que a gente libera quando a gente se sente recompensados, né? Enquanto ela, então, se eleva... Drica, vou falar de Drica. Vai. Pode né? falar. Drica, a gente já falou então sobre essa pressão, né, dos sentimentos que a gente sente agora, durante o ano, que se desencadeou ainda mais após a pandemia. E a gente precisa falar sobre equilíbrio. Como equilibrar todos esses sentimentos? O que a gente pode fazer, né? Qual é a chave que a gente pode virar? Porque a gente sabe que os sentimentos de pressão, ansiedade, eles vão existir. E, né, em muitas fases da nossa vida. Mas o que a gente pode fazer agora, pensando em 2023, que tá tão próximo, né? Então, vou falar primeiro de algo que é bem importante a gente entender sobre as nossas emoções. A gente precisa entender que as emoções, elas não são fixas. Elas estão neste momento, daqui a pouco não estão mais. E muitas vezes a gente tem dificuldade de nomear as nossas emoções, entender o que realmente eu sinto naquele momento e parar para observar o que aquela emoção ela está me dizendo. Então eu acho que esse é a primeira grande virada de chave, né? Pra gente conseguir construir um equilíbrio na nossa vida. A gente conseguir entender, né, o que está acontecendo dentro de mim, né? O que cada situação ela desperta e o que eu vou fazer com isso. Porque daí a gente começa a entender o que a gente precisa naquele momento. Muitas vezes a gente entra em desequilíbrio porque a gente ignora, né? Ou a gente não olha pra gente, a gente olha mais pra fora do que pra dentro. A gente esquece que existem coisas que são naturais e que cada sentimento que vem, seja ele bom ou ruim, sendo que nenhum é bom ou ruim, né? Todos são necessários para que a gente exista. A gente entender isso, né? Por exemplo, quando a gente fica triste, eu gosto de trazer esse exemplo da tristeza porque muitas pessoas nunca pararam para pensar sobre isso. A gente não gosta de ficar triste, ninguém gosta, obviamente, é muito melhor se sentir feliz. Mas a tristeza é a emoção que a gente sempre diz assim, quando a tristeza ela chega, chama ela para tomar um chá, convida ela para tomar um chá contigo, conversa com ela. Sem comida, né? Porque geralmente a gente bota comida. Não precisa ter comida nesse momento, só um chá já tá bom. Porque a tristeza é a emoção que nos convida a refletir. Se a gente nunca ficasse triste, talvez a gente não parasse para refletir sobre as coisas. Mas no momento que a gente vive hoje, desse aceleramento, né, na sociedade, toda essa pressão que se tem, principalmente pela produtividade, né, que a gente tem que produzir, sem parar, nem dormir, enfim, né? Tanto que a gente ouve no discurso das pessoas, o que você faz enquanto os outros dormem? Acorde 5 da manhã. gente? Todo mundo. Dorme 4 horas por dia. Nem Esse dorme. discurso motivador, assim, é meio... E a gente não se dá conta dessas coisas que a gente escuta. Porque a gente precisa dormir. Tipo assim, enquanto os outros dormem, eu também durmo, né? Quem não quiser dormir, que não durma, mas eu vou continuar dormindo. Isso aí. Ninguém é totalmente produtivo 24 horas por dia nessa Exato. velocidade, nessa intensidade que vendem por aí, né? Então, assim, nesse mundo tão acelerado, a gente não tem tempo pra ficar triste, né? Só que quando a gente para e começa a observar isso na gente... E eu entendo que pra mim foi assim, quando eu comecei a me conectar um pouco mais com as minhas coisas e me desconectar desse mundo cheio de discursos e modelos de vida, né? Porque hoje se vendem modelos de vida. Modelo do sucesso, né? Modelo do sucesso. Tem espaço pra todo mundo ser milionário, né? Tem, todo mundo vai ser milionário.
E a gente não se dá conta de que não é assim que a vida funciona. E a gente vai comprando esses discursos. Então, o meu primeiro convite é que a gente se conecte com a gente, para começar esse novo ano de 2023. E a gente para observar o que a gente está sentindo diante desse cenário da vida que a gente construiu, né? No meio de tudo isso que está acontecendo. Que a gente comece a olhar para a gente mais do que para fora. Que a gente comece a nomear as nossas emoções. Porque a gente não foi educado dessa forma. Hoje já se fala muito disso com as crianças, né? Eu tenho uma formação em disciplina positiva também. E a disciplina positiva, ela ensina muito isso, né? A gente conseguir acolher a emoção da criança, isso não quer dizer passar a mão na cabeça dela, mas acolher e nomear para ela o que ela está sentindo. Eu estou percebendo que você está triste, eu estou percebendo que você está chateado. E ajudar ela a lidar com aquela emoção e não reprimir aquela emoção. Porque quando eu reprimo a minha emoção, ela fica em algum lugar dentro de mim. Porque a emoção, explodir, ela né? Precisa fluir. Né? E isso a gente não foi ensinado a fazer. Então esse é o meu primeiro convite, que a gente aprenda a fazer isso com a gente mesmo. Que a gente se conecte com a gente para entender o que a gente sente. O que é meu de tudo isso que eu tô vendo e querendo, né? O que realmente eu quero disso tudo. E dividir, né? O que é teu, o que é dos outros. Isso, separar. Porque a gente tem essa mania, né? De tipo, ai meu Deus do céu, o que fulano, né? Tá pensando, o que fulano pode fazer, o que eu posso fazer pelo fulano. Né? A gente sempre vai colocando outras pessoas porque eu acho que é natural, né? A gente sempre inserir outras pessoas no problema, mas às vezes o problema tu resolve uma parte, né? Tipo, e aquilo que vai fazer um pouquinho de diferença. Mas às vezes eu vejo também um pouquinho de medo da gente, a gente acaba se boicotando com medo de resolver aquilo. Não sei, tipo, deixa eu dar um exemplo prático que é meu. Há alguns anos eu comecei a fazer terapia e eu parei em dado momento porque eu não queria futricar ali. E tudo bem. Pois é, mas até eu chegar no tudo bem, eu fiquei me culpando. Falei, viu? Bem feito. Tu também não quer? Então aprende. Entendeu? Mas, sei lá, acho que tem momentos... A gente tá sempre com o chicote, né? Na verdade, nós temos que aprender a acolher as nossas emoções. Acolher a gente em vez de ficar nos julgando, né? Porque a gente julga o que a gente sente. Eu estou com medo, mas eu não deveria estar com medo. Então, muito da forma como a gente se relaciona com o mundo tem a ver com isso. E tem a ver... Eu gosto muito da palavra postura, né? A postura que a gente adota diante das coisas. Aí eu aqui jogado, tipo, só ouvindo mesmo. Mas a postura no sentido, hoje somos adultos, mas dentro de nós temos uma criança. E todas as crianças são feridas. Não porque alguém quis feri-las. Obviamente que não, né? Eu sempre parto do princípio de que os pais, né? Vocês também, nós somos pais. A nossa intenção, ela é boa, mas nós somos falhos. E sempre seremos, né? Todos nós. E muitas vezes a gente não percebe o que aquela criança precisa. A gente não consegue ser sempre, né? A gente nunca consegue atender totalmente, né, a necessidade, talvez. Então, tudo isso a gente traz dentro da gente. E muitas vezes o que aparece na vida adulta é a nossa postura infantil. E não a nossa postura adulta diante das coisas. E daí, nesses períodos, assim, de perto dos 30, perto dos 40, tu acha que isso aumenta ou não? É que pra mim, sim. Calma, Cris, isso é o próximo. Isso é depois. Antes de tu responder essa pergunta do Cris, deixa eu interromper. Mas, tipo, tu sente que agora, na época de fim de ano, isso aumenta mais, essa pressão? Porque como equilibrar, né? Tipo, tá, a gente acolheu a nossa emoção, né? A gente sentiu, tá, eu vi que agora eu estou triste, ou que eu estou frustrada por talvez não querer entregar mais e entregar só até aqui. Mas como que a gente equilibra isso para projetar o próximo ano? Porque às vezes a gente entra o ano seguinte, né, no caso agora 2023, pensando, esse ano eu vou ser a melhor. Esse ano eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser isso, eu vou ser... A gente já começa a se pressionar. E esse ritual é normal as pessoas fazerem, né? A gente até achou uma expressão que é chamada depressão sazonal.
que ela existe, né, é citado aqui nos Estados Unidos, enfim, no hemisfério norte, por conta do frio, que as pessoas ficam mais reclusas. Aqui no Brasil, mais, né... Mais leve, por ser verão. Isso, mas ao mesmo tempo a gente tá nesse período de festas, no Instagram, né? Natal, Réveillon, questionamento, então acho que é isso aí, né? Tem muitas pessoas que odeiam essa fase do ano. Odeiam uma palavra forte, mas é verdade. Por tudo que ela traz. Né? E quando vocês falam dessa questão assim no final do ano, a gente começa de uma certa forma a avaliar e a analisar o nosso ano. E qual que é a nossa tendência normalmente? O que a gente olha? As coisas que a gente não fez. Natural, né? As conquistas, ok, só fez, né? Mas o que tu não fez? O que a gente pode fazer pra olhar? Olhar para as coisas boas? Tipo, a gente precisa excluir as coisas ruins, analisar apenas o bom. Mas como que equilibrar tudo isso? Eu acho que a gente tem que olhar com sinceridade, né? O que aconteceu, que ótimo que aconteceu. Valorizar aquilo que a gente fez. E o que não aconteceu, por que não aconteceu? Ao invés de nos culparmos, olharmos para isso como uma oportunidade para analisar, bom, por que, né, eu não fiz, de repente, aquilo que eu não me propus? E tentar entender qual o lugar que eu me encontro, né? Sem julgar o motivo por não ter feito, né? E se aquilo realmente é meu, né? Aquilo que eu me propus, será que realmente eu queria? Qual que era a real relevância disso ou o sentido que isso tinha para mim? Porque daí entra aquilo que a gente falava antes, dos discursos e desejos que a gente compra e que muitas vezes não são nossos. Então, meu convite para 2023 também é esse, que cada um possa se conectar consigo mesmo, né, para pensar nesse novo ano, assim, né, o que eu quero para mim, não o que todo mundo tá dizendo que eu tenho que querer. E às vezes a gente cria, né, justamente esse querer em cima do outro, né? Tipo, por exemplo, tem aquela frase de que nós somos o reflexo das pessoas que a gente mais convive. E às vezes a gente convive com pessoas que já estão, sei lá, não tem como medir o sucesso, né? A régua de sucesso é individual para cada um. Mas às vezes a nossa régua de sucesso, aquela pessoa já está no nível hard, assim, no máximo. E a gente tá lá no comecinho. E a gente fica pensando, meu Deus, olha só, eu tenho a mesma idade que o fulano, mas eu estou aqui e o fulano já tá lá na frente. Mas talvez o fulano que tá lá na frente, pra ele tá recém no começo, né? Isso é uma comparação, né? E todas as comparações são injustas. Então, na verdade, como eu percebo essa questão? Se eu vejo que tem alguém, né, que eu admiro, que eu olho para aquela pessoa e eu penso, nossa, olha tudo que essa profissional ela conquistou. Eu não preciso querer o que ela tem, ou eu não preciso necessariamente fazer do sonho dela o meu. Mas daqui a pouco, aquilo que ela alcançou, eu também quero alcançar, mas eu vou me inspirar nela, eu não vou me comparar com ela. Né? Porque isso é uma coisa forte para mim, porque quando eu me formei, eu fiz isso. Né? Tem uma pessoa que eu admiro muito enquanto profissional. E ao invés de eu olhar para ela hoje e pensar, nossa, né, olha onde ela tá e olha onde eu tô, eu olho para ela e vejo como que ela... O que ela tem, o que ela faz que eu admiro, que eu acho importante, que faz sentido para mim também. É diferente essa perspectiva. Eu não uso para comparar, mas sim para me inspirar. Para me inspirar, né? Mas é aí que as pessoas fazem a confusão, muitas vezes. Então, e isso são estratégias que nos ajudam a lidar melhor com as nossas coisas. A forma como a gente encara, como eu leio aquilo que está na minha frente. Porque, como eu falei antes, eu tenho uma especialização em técnicas cognitivo-comportamentais. E a TCC, ela parte do princípio de que o nosso pensamento, ele interfere também no que eu sinto. Então, a forma como eu vou pensar, interpretar, ler as coisas vai interferir na forma como eu vou me sentir diante daquilo. Tem a lei da atração que fala justamente sobre isso, né? Tipo, tu precisa se sentir grato, né? Tipo, de fato sentir, não apenas dizer que tu tá grato para as coisas começarem a fluir para ti, né? Tipo, sinta que tu já comprou um carro. Imagine no carro, né? Sinta a experiência. Sinta a experiência. Antes de tê-la. Isso aí. Sim. Faz sentido?
Pra mim faz, mas agora eu não vou falar como psicóloga, tá? Porque dentro da psicologia a gente não... A psicologia, ela não traz, né, essas questões da lei da atração, né? Então, isso é eu, Adriana, falando que sim, eu acredito que sim, né? Que tem experiências e vivências que a gente deseja pra gente. E talvez se aquilo for um desejo do nosso coração e a gente conseguir sentir, né? Que a gente pode viver aquilo, que a gente vive aquilo, talvez de alguma forma algumas coisas conspirem para que aquilo aconteça. Né? É que a gente passa a acreditar, talvez, né? E a gente acredita tanto que nós vamos dar alguns passos mais direcionados, né? É que tudo exige um movimento, né? A gente tem que fazer um movimento. O movimento é que leva, né, à concretização das coisas, de uma certa forma. Eu digo de novo, né, eu tô fazendo algumas movimentações na minha vida, né, pra tomar talvez outro rumo em um ou outro aspecto, que eu não quero expor muito agora. Mas eu sei, né? Mas, assim, dá muito medo, né, Sim. a gente sempre pensou de um jeito, sempre fez as coisas de um jeito e simplesmente tu ser... Disruptivo. Eu adoro esse termo que a Gil me ensinou. Adoro. Mas é isso, né? Tipo, essa disrupção, tipo, é muito difícil, é muito, assim, a gente conseguir trabalhar isso com a gente é um desafio, assim, uou. Aí a gente tem que entender por que a gente tem medo, né? Ó, Cris, a consulta. Ou por que a gente os lencinhos paralisou, estão aqui já, né? viu? Por que a gente paralisou diante, de repente, de algo que a gente quer concretizar, né? Quem está ali à frente da tua vida? É a criança ou é o adulto, né? Então, assim, porque quem é ativo é o adulto, né? Que sabe que consegue, né, resolver as coisas, né? Que pega pra si, vai lá e faz. E antes de nós darmos sequência na consulta do Cris, né? Se tu pudesse dar um conselho para as pessoas agora. Não digo conselho, uma recomendação, né? Uma recomendação. Conselhos acho que não, né? Conselhos é algo muito delicado. É muito porque delicado. Psicólogos não dá conselhos, né? E dica também a gente não dá. Porque dica, se fosse boa, né? Ninguém dava. Mas, tipo, uma recomendação. Para quem... tu já convidou as pessoas para refletirem, entenderem seus sentimentos. Mas o que tu recomendaria para as pessoas virarem, talvez, uma chavezinha, né? Acolherem esses sentimentos, virar uma chavezinha pro ano que vem. Porque, como eu falei antes, as pessoas, elas sentem aquela pressão de que elas já precisam planejar o próximo ano, né? Ai, fim do ano tá acabando e eu não planejei nada ainda. O que as pessoas podem fazer? Qual é a tua recomendação? É bem simples. Observem a sua postura. Postura de novo. De novo. Em que postura que eu estou? Qual a postura diante da minha vida? Qual que é o meu lugar? O que eu estou fazendo? Porque cada um de nós tem um lugar, né? A gente tem diversos papéis. Cada papel exige algo de nós. Diante deste papel, qual a minha postura? Enquanto mãe, enquanto esposa, né? Enquanto marido, enquanto profissional. Qual a postura que eu estou adotando na minha vida em cada um desses papéis que eu estou executando. E tu é a favor de metas? Então, eu faço as minhas metas. Agora eu que tô fazendo consultoria. Não, mas essa pergunta é pertinente, porque eu sempre fazia meta. Eu falava, não, ano que vem eu vou fazer tal coisa. Isso, desde o ano passado eu falei, cara, quer saber o que aconteça, o que acontecer. Só que a gente também não pode ser um pauzinho, universo. né? A gente não pode ser um pauzinho na correnteza. Assim, eu parto do princípio de que pra gente realizar algumas coisas, sim, a gente precisa organizar o que é essa coisa e quais são os passos que eu vou dar pra que isso aconteça. Isso é fato, né? Tipo, tem coisas que se a gente não organiza dentro do tempo, a gente vai sendo consumido pela rotina e talvez a gente não faz, vai passando, enfim, tudo mais. Mas eu também acho que muitas vezes, e talvez isso seja algo que traga muita frustração, é que a gente senta, então a gente escolhe um dia, ela vai sentar, vai escrever as metas, né? E a gente escreve um monte de coisas. Muita, né? A maioria absurda. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Tá, por que eu estou escrevendo essas metas, né? Qual o sentido que vai ter isso pra mim? Eu vou organizar ações
né, a partir dessas metas, ou eu só vou escrever as metas e achar que se eu escrever as metas, elas vão acontecer. Elas não acontecem? Pois é, eu achava que sim Ai, meu Deus, eu pensei que era só botar no papel. Fui enganado minha vida Ai, inteira. eu não acredito. todos nós fomos enganados. Né? Então, eu acho que virou moda isso, né? Tá. Fim de ano, antes da virada, Planner. todo mundo escreve as metas. Já compra o planner do próximo ano e coloca lá tudo. E quantos planners estão lá sem ser escritos? Nossa. Não, essa parte eu vou cortar, Porque porque só- o Ramon ele vai dizer. Porque isso acaba sendo mais um instrumento que a gente coloca pra nos pressionar. Tipo, já é difícil tudo, entendeu? A rotina, as outras provações que nós temos que fazer sempre, e a gente ainda coloca mais um. Ah, putz, ainda tem as minhas metas. Pô, cara, sabe? Talvez. Uma coisa é fato, né, gente? Saber o que realmente a gente quer nos dá mais chance de organizar passos para que aquilo se concretize. Isso é fato, né? Mas talvez nem para todo mundo sirva sentar e escrever as metas. Tem pessoas que realizam muitas coisas sem ter um caderninho de metas. Porque não é uma E aí, regra, né? né? Serve para algumas pessoas, pode não servir para as outras. Então é nesse momento que a gente tem que parar para pensar o que que serve para mim, o que que funciona para mim, né? Até fiquei refletindo agora, né? Eu acho que todo mundo tá, né, Ju? Todos nós estamos refletindo. Todos E estamos. que bom que hoje em dia se tem espaço para falar sobre isso e se pensa sobre isso, eu acho, né, Adriana? Porque, sei lá, nós somos meio a idade semelhante, assim. E antigamente, cara, nem perto de alguém pegar, tirar 1 hora e pouco da sua vida para ouvir pessoas falarem sobre saúde mental. E hoje que tá se criando essa nova cultura da gente se preocupar com isso, né? Nós Inclusive, tivemos tem há pouco... podcasts, né, que falam só sobre isso. Não, sim. os mais assistidos são sobre saúde mental, os podcasts. Sim, eu vi que é o... Como é que é? Tem psicologia na Psicanálise de prática. boteco? Isso, Esse é um dos legal. mais ouvidos, né? Eu vi. É ótimo. É muito legal. As pessoas estão se perguntando mais, estão indo mais atrás de informações sobre isso, né? É porque, na verdade, a saúde mental, ela tem um impacto muito grande na vida da gente. Né? Sim, agora se vê, né? Tipo, Exato. sempre foi, mas agora se vê, talvez. Cada vez mais. Em tudo que, de uma certa forma, acontece na vida da gente, né? Nos resultados também que a gente consegue concretizar, né? Na forma como a gente vive a nossa vida. Exatamente. A gente precisa estar com a mente sã pra dar os próximos... Nem sempre a gente vai estar, né? Eu acho que é impossível conseguir ficar sana mentalmente, assim, né? 100%. Ah, O que tu quer dizer com 100%? Tipo, eu consigo entender exatamente o que eu estou sentindo, não vou me frustrar mais, né? Tipo, saudável 100%. Eu A acho que é uma... frustração, ela faz parte da Na vida. verdade, ela disse que a gente entendeu os Ela sentimentos. ela não é contrária à saúde mental. Se frustrar não é contrário à saúde mental. A frustração ela é importante para a vida da gente. E aí Por tá que a gente diferença. fala que é tão importante desenvolver nas crianças a tolerância à frustração? Porque quando a gente vai pra vida, a gente não encontra nenhum castelo encantado, né? A gente encontra uma vida real que Com nos muitas corta frustrações. diversas vezes. eles precisam desde cedo entender que eles não vão ganhar sempre o joguinho do amiguinho, que eles não vão ter aquilo sempre quando eles querem. Às vezes eu olho pra uma coisa e eu quero muito, mas... Uma amiga psicóloga falou pra mim, Gil, os teus filhos precisam entender o que é frustração. Aí eu perguntei, tá, mas o que eu faço pra eles entenderem? Quando eles se sentem contrariados, tu tem que deixar eles sofrerem. Então eu falei, tá, então eu pego, fecho a porta e deixo eles chorar. Daí tu vai lá e tu diz pra eles, meu filho, eu sei que você tá triste, que você queria muito tal coisa, mas neste momento não é possível. E deixa ele lidar com isso. Daí ele vai ter Porque que aprender. é isso que vai desenvolvendo a tolerância à frustração em todos nós. É difícil, né? Enquanto nós, Claro. pais, queremos fazer isso, às vezes, se os avós estão por perto. Não, vem cá que eu te dou. Não, é que Sempre, né? às vezes a gente fica achando, meu Deus, meu filho vai me achar um carrasco, vai virar a cara pra mim se eu for assim com ele. Eu, pelo menos, sou assim, né? Lá em casa, a Kelly que dá as broncas, eles vêm, pai, a mãe me xingou. O pai sempre é o mais legal, né? Geralmente é o que faz mais aventuras. Lá em casa sou eu, né? Então acho que
depois, né, Gil, no próximo, na próxima fala nossa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas crises dos 30, dos 40, talvez falar um pouquinho sobre também filhos, porque o nosso público acaba também compartilhando, né, de mesma idade, de também muitos pais. Muitos pais, né, nos acompanham. Isso, e a gente também quer saber como isso acontece agora no final do ano na cabeça dos pequenos e que a Adri tem que falar, para falar com a gente. Porém, antes, a gente quer convidar de novo todo mundo a se inscrever no nosso canal, agradecer aos parceiros que estão, né, chegando aqui com a gente. Hoje a gente teve os salgados e as rapaduras maravilhosas da Bom Gosto, certo? Aqui conosco. Nós estamos com as nossas agora xícaras personalizadas pela Momi Art Personalizados. E, enfim, obrigado às duas marcas que ajudaram a gente nesse episódio, né, Gil? E também... Assim como todas as outras que já postaram em nós em algum momento. Que já vieram, e a gente convida também a vocês estarem conosco ano que vem também para fortalecer cada vez mais esse podcast. Gente, então, tô aqui já com o meu pastel de carne de panela da Bom Gosto. Que, sério, tu come chorando. E minha xícara da Momi Art, pra gente seguir falando, Gil, e agora falar sobre um assunto que afeta, eu acho Cris, posso? Vai. Ai, deixa, porque eu acho que tu já fez várias consultas aí durante esse podcast. Agora é a minha vez. Me respeita, aproveita, gente. Porque semana que vem é meu aniversário. Eu vou entrar nos 30. Vou chegar perto do Cris, mas o Cris já tá quase saindo, porque ele já fez aniversário. Na verdade, ele fez aniversário dia 4 e está cada vez mais próximo dos 40. E eu não sei, a gente conversa bastante, né? Porque eu tô na crise dos 30, o Cris tá já antecipadamente na crise dos 40. E a gente chegou à conclusão que a cada fim de década, cada década que a gente completa, a gente tem uma crise diferente. Porém, os sentimentos são bem semelhantes, né? Porque eu olho pra Gil de 20 anos, tinha projetado algo. E até os 30 eu não realizei aquelas. A minha vida mudou assim, até porque com 20 anos eu estava grávida do Cauã, né? Tipo, antes dos 20, voltando um pouquinho mais, eu nem pensava em ser mãe tão cedo, com 20 anos. Então, por que a gente tem esse sentimento a cada virada de década? Ou antes da década, em números tipo 35... 40, 45, a gente sente que já tem que ter realizado um monte de coisa. Porque nós vivemos numa sociedade, numa cultura, né, que de uma certa forma organiza a nossa vida, né, e que nos diz algumas coisas que são relacionadas a cada faixa etária da nossa vida, ou, né, a cada fase da nossa vida. Então, quando a gente sente assim que a gente chegou num determinado momento, é como se a gente parasse para olhar para isso que está dito, né? O quanto eu atendi ou não essas expectativas. Mas cada vez mais a gente também vê um discurso, né? De que não, né? Ok, tem coisas que vão acontecer em determinadas fases que não poderão acontecer em outras, né? Mas hoje a gente também já tem diversas possibilidades que são, de uma certa forma, iguais para todas as faixas etárias, só que vão ser vividas de uma forma diferente. Por exemplo, eu digo isso pensando em alguém que vai entrar na graduação com 40 anos, né? Tipo, ok, tudo bem, hoje essa possibilidade, ela é comum. Eu mesma, quando eu me formei, tinha diversos colegas que tinham mais de 50. Né, que foram reorganizar a sua vida naquele momento, que fizeram uma escolha que muitos de nós fizemos quando tínhamos 20. E qual o problema? E essa reorganização, que é o que a gente vinha falando antes, quando eu interrompi o Cris, né? Sobre o... Nunca é tarde para nós mudarmos o nosso caminho, né? Nunca é tarde para ter escolhas diferentes. Só que a gente chega não sei, como tu falou, a sociedade nos ensina que a gente precisa seguir um padrão. É que nós somos atravessados de uma certa forma, por isso que a sociedade organiza, né? A sociedade, a cultura, enfim, nos diz, né? Olha, né? A mulher até certa idade, ela tem que ser mãe, né? Ou ela tem que casar.
E daí a gente vê pessoas que atingem uma certa idade, não concretizado isso, né? Se colocando num lugar de menor valor. E quando acontece como a Cláudia Raia, ela é atingida de todas as formas. Claro, ela tem um acompanhamento médico para depois dos 50 ter uma gestação. Só que isso não vai ser... Não estou incentivando mulheres, por favor, A converse com gente já seus médicos. falou sobre isso, né? Eu também acho que não é o certo, né? Incentivar algo que não faz bem. Quer dizer, certo ou errado, enfim. Vamos lá, vamos passar, porque eu não quero me envolver eu nessa. acho que aí entra a diferença daquilo que é, digamos assim, talvez natural, né? Não que não tenha sido natural o que aconteceu com ela, mas no sentido de que em algumas fases, talvez algumas coisas sejam melhores de ser vividas. Talvez a gente faça um aproveitamento melhor daquilo naquele momento. E não estou dizendo que tem certo ou errado, Isso. longe disso. Até porque se tu optou por isso, tu vai ter uma responsabilidade diante disso e tu precisa estar preparada, né, para assumir tal compromisso. Toda ação Tanto ela tem uma gera uma reação. reação, né? E volta a repetir, a Cláudia, ela tem um acompanhamento médico, né? Se uma pessoa com a idade dela quiser ter um filho e não tiver um acompanhamento médico, as consequências vão ser outras. Então, por isso a importância de sempre ter um profissional especializado para fazer o acompanhamento. Mas, enfim, voltando para nós, né, para a minha consulta e a do Cris, Ótimo. essa questão de desbravar novos caminhos. Voltando novamente sobre o 8 e 80, o Cris sempre teve uma vida, ele já tá há 18 anos fotografando, né? Sim. Eu sei disso porque eu não esqueço, Cris, eu sou uma jornalista que tem memória. E daí, eu, diferente do Cris, que sempre teve a vida ali certinha, enfim, eu sempre fui uma aventureira. Muitos me chamam de maluca. O próprio Cris já, né? Tipo, eu já tive várias fases da minha vida de uma forma muito intensa em um pequeno, curto espaço de tempo, digamos assim. E hoje eu busco uma tranquilidade, digamos assim, com 30, que talvez 32 eu já esteja pensando diferente. E o Cris, ele busca uns movimentos diferentes, agora com quase 40. Não, eu tô trabalhando bem essa entrada no É, não rio tipo, dos quarentões, porque não. eu também em breve serei uma. Não, eu tenho total respeito, mas eu brinco porque o Cris, ele me tira e eu tiro ele, então é algo saudável aqui. Vai. Mas Eu enfim, tipo, assim como eu, que tive a vida bem movimentada, o Cris, que teve ali aquela construção certinha, nós dois estamos querendo fazer uma virada de chave em 2023. Pode ser para ele entrar numa vida mais agitada e eu entrar numa vida mais tranquila. Ou não, né? A gente não vai dar spoilers. O tranquilo é o mais estável, entendeu? Tipo, sei lá, tu caminha, tu faz a tua trajetória pra chegar numa zona de conforto, né? Eu pelo menos faço, eu trabalho, zona de conforto. Zona de conforto, tô cansado, saio. Zona de conforto. A gente sempre fica saindo dela pra voltar. Nossa zona de... Quando a gente sai da zona de conforto, é quando a gente cresce, né? Tipo, a gente tá... Pra gente... Como é que eu vou explicar? Isso Olha acontece só. a cada 10 anos? Não... Acontece quando a gente se permite sair dela, né? Porque a gente tem que entender assim, zona de conforto é tudo aquilo que é familiar, tudo aquilo que a gente já conhece, já vive, de uma certa forma nos gera uma segurança. O que a gente tem controle. Podemos falar assim? Não sei se a gente tem controle, mas enfim, a gente acha que a gente tem, né? Tá tudo bem. Tá, deixa eu achar que eu tenho. Aí, mas é algo organizado, já é algo familiar, algo que de uma certa forma faz parte da minha vida. Toda vez que eu vou lançar meu pezinho pra fora da zona de conforto, o que eu vou sentir? Medo. Vou entrar na zona do medo. Na zona do medo, a gente pensa assim, não vou dar conta, não vai dar certo. A gente questiona as nossas possibilidades de ultrapassar essa barreira. E num primeiro momento, a gente tem vontade de voltar para a zona de conforto. Eu vou abandonar isso aqui e não vou ir em frente. Vou ficar onde eu tô e tá tudo certo. Só que quando a gente ultrapassa a zona de medo, a zona do medo, a gente entra na zona da aprendizagem. Que é onde, então, a gente adquire novas habilidades. E a gente começa a perceber que sim, a gente dá conta, que a gente aprende, que quem sabe dá certo, que pode ser.
A gente começa a enxergar de uma outra forma, porque a gente já tá vivendo aquilo e tá vendo que tá dando, que tá aprendendo, que pode ser. E quando a gente ultrapassa essa zona, a gente entra na zona da superação, que é quando então a gente concretiza as coisas, a gente incorpora aquilo na nossa zona de conforto já. Então, e esse é o processo, né? Que é o processo que nos leva ao crescimento. Né? Por isso que pessoas que se expõem a desafios com mais frequência são pessoas que têm uma tendência a crescer mais, né? No sentido... E se a pessoa não para de se desafiar? Porque isso também é um problema, né? É. Tu ficar se Toda desafiando o tempo todo, tu não para nunca. Aí talvez a gente tenha que parar pra olhar pra isso, né? Por que eu faço esse movimento o Toda tempo vez. todo, né? É. O que tá me levando? Não sei. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que conversar com ela. Por quê? Por quê? Porque muitos porquês. O que eu nesse estou episódio. buscando que eu não encontro, né? Uhum. O que eu quero encontrar? O que eu quero? Na verdade, tem um Isso. livro que se chama Tudo é Rio. Tudo é rio. Tudo é rio. Eu gosto dessa ideia da gente pensar que a vida é um rio e a gente tá indo, né? Pra algum lugar. Mas tudo são experiências que a gente tá vivendo e estão nos trazendo algo, né? E agora que tu falou, eu não vou lembrar exatamente a frase, né? Mas tem uma frase de alguma pessoa famosa que eu li recentemente. Mentira, não é de uma pessoa... Não, ela é famosa porque estava no livro Mindset. Eu acho muito bom, eu tô lendo ele pela segunda vez agora. Ele é ótimo. E ele fala justamente, ele tem um momento que ele fala justamente sobre nós temos que nos pensar como a água, né? Tipo assim, porque a água, ela se adapta às pedras que são encontradas no caminho, né? Ela consegue passar por elas, porém não é o que eu interpretei, que não, a gente não precisa sempre barrar no problema, né? Ou querer quebrar aquele problema, mas sim se adaptar àquilo para sair de uma forma melhor, ou tipo... Isso, só fazendo um parênteses, Uhum. é a nossa resiliência. O Isso, quanto somos ou não resiliência. resilientes. E tem essa palavra aí também. Pode continuar, por favor, que agora até... Não, continua o teu raciocínio. Eu te interrompi, mas só pra dizer que isso que tu está falando, dele contornando as adversidades e os problemas, é a nossa capacidade de sermos resilientes. Isso aí, e é essa resiliência que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Porque muitas vezes na primeira pedra a água pode barrar e ela não vai seguir. Mas dependendo da força que tu dá para aquela correnteza, ela vai passar. Dependendo do quanto tu acredita naquela solução, tu vai conseguir passar por ele, né? É que a resiliência, ela... Para sermos resilientes, a gente tem que trabalhar diversos comportamentos, diversas questões, né? Porque a resiliência, ela é sustentada por várias coisas. Entre elas, a autoconfiança, né? Os nossos valores, o quanto a gente enxerga, por exemplo, assim, algo de positivo naquilo que está por vir, o quanto a gente se sente capaz de ultrapassar aquilo que está acontecendo. Então, são diversas coisinhas que fazem com que a gente seja mais ou menos resilientes. E né? não desistir, né? Tipo, porque como tu falou, a gente precisa acreditar em nós. O Cris até pesquisou. Não, ele porque eu achei resiliência. muito interessante o significado da palavra resiliência. Eu fui pesquisar aqui. Eu olhei ali, resiliência. É um substantivo feminino, certo? A primeira explicação da palavra é que é uma propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica, que é isso que a Adriana falou. E também o sentido figurado dela, a capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Isso aí. E daí entra aquilo que a gente já falou lá no início, de como nós encaramos as coisas que nos acontecem no caminho, né? Quando a gente fala da água e do rio, o que a gente encontra nesse fluir da vida, né? E como nós vamos encarar, olhar para isso.
Talvez isso seja mais importante do que, de fato, as pedras que a gente encontra pelo caminho. Mas, e só pra pensar mais um pouquinho aqui, a gente é a água, né? A gente não é o pauzinho que está sendo levado pela correnteza. Nós estamos nesse fluxo, todos nós. Porque Tem os pauzinhos, tem né? os pauzinhos. E é aí que eu quero chegar, porque muitos pauzinhos, eles levam aonde a correnteza deixa levar. Mas, na verdade, a gente tem que pensar nós como a água que define qual é o caminho. Mas daqui que a gente vai pouco seguir. é legal A no correnteza. final da correnteza e onde o pauzinho vai chegar, entendeu? Tá, mas- Não pode ser? Acho que pode ser. Pode legal. ser, mas eu não tô julgando os pauzinhos. Não, é que Eu eu me sou de- sinto pauzinho às vezes, entendeu? E eu acho que tá tudo bem. É que eu tenho a minha mania de tentar projetar as coisas, né? De planejar. E eu acho que no momento que eu percebo que eu fui pauzinho em alguma situação, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu deixei a correnteza me levar pra qualquer lugar. Eu fiquei pensando numa coisa que talvez vai um pouco para um outro caminho disso que a gente tá pensando, mas se a gente olha, tá, para esse fluxo como algo que esse fluxo a gente não controla, esse fluxo da água. Talvez ele vá nos levando. Que é como, por exemplo, quando a gente pensa assim, nesse fluxo veio a pandemia. A gente não tinha controle dessa pandemia, né? Uhum. Então, a forma como cada um fez o seu caminho enquanto pandemia. Talvez aí entre a nossa responsabilidade. Talvez a gente não tenha controle sobre o fluxo. Mas a gente tem uma possibilidade, né, um potencial criativo diante de como vamos andar por este fluxo. Gostei. Gostei. Viu? Tem Essa vai ser minha potencial. frase hoje. Alguém anota. Não, essa daí a gente já vai colocar. Não, isso aqui é corte. Isso aqui é corte certo. Já dizia a Diana Isso aí. Oswald. Não, não Isso. sou eu. Isso são todas as coisas que eu tenho comigo, todos os cursos que eu já fiz, todos os meus mestres, professores, pai e mãe, enfim. Tá, mas Né? eles... Que de uma certa forma vai me ajudando a Claro, vai construir algumas formando, né? reflexões, assim como vocês também têm as de vocês. Né? Mas é que tu que fez essa filtragem, esse conhecimento e esse impacto. E foi... Juntei tanta gente. Mas é E isso, criou né? algo teu. O conhecimento aí eu é isso, achei né? O máximo. Eu acho que a conversa hoje foi incrível, né, Gil? A gente tá se encaminhando pro final do nosso episódio aqui com a Adriana Oswald para falar sobre 2023, sobre como a gente pode viver mais leve esse próximo ano, né? Já que a gente veio de 2 anos muito conturbados, então agora partindo para, se Deus quiser, um período sem leve. sombras, né? Pra gente poder viver de forma mais genuína. O que tu deixa? Gostou dessa palavra genuína, né? Ah, eu tô... Ele tá usando em todo o podcast, é marca carimbada do O meu Cris. vocabulário tá aumentando com a tua presença, Gil. Adriana, o que tu pode deixar, mais uma vez, não como conselho, sim como uma reflexão, visto isso tudo que nós falamos aqui, já vislumbrando 2023? 2023 é a vida, né? Pegando o Cris, a vida. gancho. Gostei. Pegando o gancho da Gil, né, e o teu, assim, com essa palavra da leveza, né, somos nós quem fazemos. A forma como nós vamos, de uma certa forma, encarar, né, o significado e o sentido que nós vamos dar para tudo aquilo que, de uma certa forma, nos atravessa. Ai, mais uma frase, Cris. Lindo, lindo. Eu tenho certeza que tem muita gente em casa anotando tudo isso. muitos E insights. eu acho que isso aqui vai reverberar muito, né? Porque foi muito bacana te ouvir aqui com a gente. Acho que quem nos acompanha, quem segue o podcast também tá sentindo, né, Gil? Acho que esse calorzinho assim no coração, igual a gente, de ter ouvido tantas coisas legais. Então, Antes de tu encerrar, Cris, Claro. só deixa eu agradecer. Muito obrigada, Drica, por aceitar o nosso convite e por contribuir, porque eu percebo que tu, assim como tu citaste antes, né, que a gente tem a nossa linha de crescimento, as etapas, hoje tu veio aqui como uma das sábias, porque enquanto tu falava, eu lembrava da jornada do herói, que é o que eu trabalho no marketing, né, a jornada do herói, que a gente vem, a gente encontra um mestre que nos traz, às vezes, ele vem com o conhecimento dele e as experiências, enfim, e ele nos mostra que é possível. E hoje tu veio com essa missão de nos mostrar que é possível, sim, a gente crescer individualmente, a gente se autodesenvolver para conquistar muito mais.
Então, com esse agradecimento, eu agradeço. Eu agradeço a tua vinda e espero que, assim como nos tocou, tu toque muitas outras pessoas e continue trabalhando e fazendo esse trabalho maravilhoso que tu vem desenvolvendo até aqui. Nossa, eu sou difícil de encerrar. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Antes de vir, eu pensei, gente, o que eu vou falar, né? Fiquei pensando, vou falar com meu coração, né? Com tudo que tem dentro dele, né? E com todas as buscas que eu faço. Então, tudo isso que eu digo, com certeza, vem de muita gente, né? Isso que aí. tá comigo e que eu sou uma eterna aprendiz. Eu tô sempre buscando, né? Antes de vir pra cá, inclusive, eu tava participando de um grupo, porque eu gosto muito da contoterapia. Então, era um conto da Bela e da Fera, né? E os desdobramentos disso, assim. Então, eu sou uma eterna buscante, né? Nesse processo de crescimento e de evolução. E tudo aquilo que, de uma certa forma, a gente diz, o que vocês dizem, né? Aquilo que tá transbordando dentro da gente, né? E que precisa ser compartilhado. Isso aí. E a Adriana, ela compartilha muito, né? Muito conteúdo na internet, no Instagram. Tu quer deixar pro pessoal, talvez, o teu arroba pra te acompanhar, pra ver ainda mais isso? Então, o meu arroba é psicoadrianaoswald, lá no Insta. Normalmente, né, uma fotinho de um café, né, com alguma frase, para que as pessoas possam pensar. Essa é a minha forma, né, de compartilhar aquilo que eu venho aprendendo. Isso aí, muito obrigada. Então, gente, sigam a Adriana lá, sigam a gente, sigam também, né, Gil? Vamos lá, mais uma vez, aqui colocar a Momiarte e a Bom Gosto aqui. Sigam os dois que também tiveram com a gente nesse episódio, certo? Então... agora vamos comer rapadura. Vamos comer rapadura, por favor. Gente, obrigado por estarem com a gente nesse episódio. A gente volta semana que vem, só eu e a Gil, pra falar um monte de coisa legal pra vocês. Em Maldivas, né? Em Maldivas. Vai que alguém escuta e nos manda pra Maldivas. Vai que... Então, gente... Além da atração, já me sinto em Maldivas. Isso aí, tivemos aqui... Estou me sentindo... não sou tanto assim, mas vamos lá. Gente, tivemos a Adriana aqui hoje. Tivemos a Adriana hoje aqui, falamos sobre tudo isso e foi demais. Então, obrigado e até a próxima.